Ok aqui. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindas. No Instagram, ok? No Facebook, ok? No YouTube, já comecei a transmissão. Sejam muito bem-vindos, pessoal aí do chat. Um beijo caloroso no coração de cada um. Eu espero que vocês estejam ouvindo e me vendo muito bem. Se vocês puderem me dar ok antes da gente começar a transmissão, ia ser muito bom, porque aí eu ia saber se está tudo certo. Ok, beleza. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é uma discussão calorada, que é sobre depressão. As pessoas chamam isso de a nova pandemia do século, mas a gente, como homeopatas, terapeutas homeopatas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, etc., a gente vê de uma nova abordagem, de uma nova forma, uma nova condição, não é? A gente tem que lembrar de que não é o nome da doença, e sim o que ela proporciona, o que ela proporciona ao indivíduo, os sintomas, né? Então, eu sei que isso é um assunto que a gente vai discutir muitas e muitas vezes. Ele é um assunto muito difícil, talvez, de lidar a nível familiar. Tem muitos terapeutas que questionam e falam que casos de depressão são casos muito difíceis. Já outros falam que não acha tão difícil assim tratar. E como a gente recebeu muitas mensagens a respeito dos assuntos, e o último vídeo foi um sucesso, então eu quero agradecer a você que deu like, que se inscreveu no canal, que deu joinha lá. Pois é, bombou. E eu fiquei tão feliz com isso. Eu sei que o canal está crescendo e a gente também se fortalecendo como comunidade. Isso que é o importante. Então, antes da gente começar, eu vi que está tudo ok por aqui. Vai lá, se você não se inscreveu no canal, como assim, como não? Você está fazendo um momento único da história da homeopatia, gente. Você já imaginou o Hahnemann dando aula, fazendo vídeo online? Nossa, nossa senhora, eu ia ficar dormindo e acordando da Hahnemann. Já imaginou que máximo? Pois é, esse é um momento único, a gente poder falar sobre isso, trocar ideia, trocar informação. Isso é tão importante, isso fortalece a comunidade, fortalece a homeopatia principalmente. Então, você que não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Cíntia Sampaio, vai lá, se inscreva, clique no sininho para receber sempre a notificação. E a gente tem novidade pela frente aí, então clique nas notificações no sininho para você ser notificado, né, quando chegar novo vídeo. Então, faça parte dessa comunidade também, porque você está construindo isso. Isso é importantíssimo. Isso é super diferente. Tem vários canais, mas os canais para o terapeuta, para discussão, para falar de coisas novas, de material novo, de uma nova abordagem, de uma nova forma de ver, é difícil, viu? A gente vê muito vídeo só de matéria médica, etc. Tudo muito amplo. E a gente aqui está participando, está interagindo, que isso é o melhor de tudo. Também deixem nos comentários no YouTube, Cíntia Sampaio. Se você já clicou lá no joinha, já clicou lá no sininho, pois é para ser notificado. Novos assuntos que vocês queiram discutir aqui no canal é para isso. Bom, no Facebook, Escola de Homeopatia, tudo junto, e no Instagram, Escola de Homeopatia, olá Instagram, olá Facebook. Bom, eu não fiz hoje um trabalho muito elaborado, não. O que eu fiz foi convidar vocês a prestarem muita atenção no que eu tenho para dizer. E o jeito que eu vou fazer hoje é bem diferente. Então, eu espero que vocês fiquem atentos no que eu tenho para falar e o que eu tenho para dizer, ok? Bora lá, vamos começar? Ah, mas tem um aviso importante. Você que entrou está aqui na nossa live sobre depressão. Se você ficar até o final, você vai ter uma surpresa em relação ao que Hahnemann falou sobre a questão da depressão, que é tão diferente, é tão inusitado. Por isso que a gente não tem que se arraigar na questão do nome da doença, que você vai se surpreender, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu quero que você faça uma pergunta para você começar a assistir esse vídeo, essa live. Nesse momento, pense aí, o que estou esperando para brincar na neve?
Quando a gente fala, eu que entendi nada, nós vamos falar de depressão e sobre isso. O que estou esperando para brincar na neve? Então, qual foi o momento da sua vida que você se jogou na neve? Porque o seu sonho de criança era fazer o quê? Se jogar na neve, amigo, amiga. Brincar naquele trem lá maravilhoso, mineiro fala trem, e ficar lá fazendo aquele negócio de anjo que todo mundo faz no filme. E o que você está esperando? Eu vou deixar essa imagem para você vai refletir. Nós vamos continuar com essa live e você vai refletir. Gente, eu tenho vontade de conhecer a neve? Não. Eu tenho vontade de conhecer o mar, mas eu nunca fui. Gente, eu tenho vontade de escalar o Everest e nunca fui. Gente, eu quero atravessar o Rio, quero fazer uma jornada no Rio São Francisco, eu nunca tive coragem de fazer isso. E aí fica com esse sonho martelando aí na sua mente. Fica aí com essa emoção e essa sensação na sua mente daquilo que você quer. Se é se jogar na neve, se é nadar, se é ir para o mar, fazer uma expedição e a qualquer lugar. Fiquem com essa sensação, com esse momento aí. O que é que eu quero? O que é que você faz assim, pensa e fala assim, ai, nossa, isso deve ser muito feliz. Pensem nesse momento, nesse sentimento, nessa emoção e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, beleza? Então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Sampaio, sou terapeuta de profissão e de coração. Também tenho certificação em nutrição funcional, já fiz muitos cursos sobre terapias quânticas, oligoelementos, que é ortomolecular, também já fiz. Mas eu amo de paixão a homeopatia. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que não quer calar, o que é depressão? Pra gente, você fala assim, bom, o que é depressão? Tem alguma palavra que defina melhor isso? Bem, outra coisa que é importante. O que é? Como definir? Quais são as rubricas que em homeopatia a gente procura depressão? Outra coisa que é importante, quais são os sintomas que a gente questiona quando a palavra fala eu tenho depressão? Por que usar o nome? Isso é o nome da patologia, por que usar o nome dessa patologia? Ou os sentimentos que a compõem. Tem pessoas que já nascem com depressão? Essa também é uma outra pergunta. Quem pode ter depressão? Porque tantas pessoas estão manifestando a depressão. Isso é uma guerra? Isso é uma endemia? Isso é uma pandemia? São questões que a gente também deve levantar. Ou estamos tendendo a dizer que qualquer tristeza ou mudança comportamental que a pessoa tem, ela já está com depressão. Acho que eu estou com depressão. Se a gente sente tristeza, se a gente sente frustração, que isso acontece sem parar, isso já é depressão? Muitas pessoas vêm no seu consultório, lá no seu espaço, a primeira coisa que ela fala assim, eu tô muito triste, eu tô muito não sei o que, fala vários sintomas, você fala, eu tenho depressão. Não é, isso é uma palavra que está ficando, vamos dizer, vulgarmente usada e tudo virou depressão. Bom, vamos falar de uma outra situação. Eu quero que você vá agora lá na sua bibliotecazinha, que eu sei que quem ama homeopatia tem muitos livros. E eu tenho certeza que você tem um livro lá, que é do Nilo Cairo. Não tem? Nilo Cairo, Guia de Medicina Homeopática. Aquele livrinho pequenininho. Bom, se você não sabe, eu já contei minha história e você sabe que eu tenho uma verdadeira paixão pelo Nilo Cairo. E você deve saber o motivo porque eu tenho uma paixão pelo Nilo Cairo. Então, eu quero que você vá lá, corra, pegue o seu livro do Nilo Cairo. Acho que você nem vai correr não, porque está pertinho de você. E quero que você procure lá, depressão. Aí você fala assim, quê? Eu quero que você procure lá, depressão. Tem depressão? Lá? Lá no Nilo Cairo, naquele livrinho pequeno, um livrinho quadradinho, lindo, maravilhoso, que está desgastado, o meu já está até caindo nos pedaços. Pois é, não tem a palavra depressão.
E você sabe por que que não tem a palavra depressão? Porque a gente não vai pelo nome da patologia, apesar do Nilucar usar algumas. Mas quando se fala em depressão, ele fala com você de uma outra forma de trabalhar, que se chama tendências morais. E agora, eu quero, você deve ter encontrado lá, não tem depressão, e segunda coisa, olha, tá escrito lá, tendências morais. E na tendências morais você vai ver vários sentimentos e emoções, e um delas tem desanimado, tristeza, sem conexão, coisas assim. E lá tá escrito os medicamentos. Então você não vai achar a palavra depressão, mas você vai achar o que? Uma tendência. E por que será isso? Bom, por que está lá em tendências morais? Agora deixa o seu livrinho lá do ladinho e aí você vai saber o motivo por que está nas tendências morais. Bom, se você for olhar lá nas rubricas repertoriais, onde existe até um livro do Marcos Zulian, ele fala lá, tem lá, depressão mental. Em Quente tem depressão mental. No Arioval também tem depressão. Mas, palavras sinônimas a depressão é tristeza. Fiquem com essa palavra, tristeza. Bom, mais um pouquinho, discutindo um pouco mais sobre a questão da depressão, a gente tem que falar de umas outras coisas que englobam o processo depressivo, vamos colocar o nome assim, não é? Bom, será que a mídia, as redes sociais colaboram para esse sentimento? Vou te falar só uma coisa bem prática. O seu filho tem um joguinho e esse joguinho, ele joga eternamente o mesmo joguinho. Joga. Ele vai lá, joga, perde, vai lá de novo, começa de novo, vai lá. Ele perde, mas ele sabe que ele pode recomeçar. Então, existe aí algum tipo de frustração, sabendo que ele pode voltar e continuar a jogar? Pense sobre isso. Qual que é o problema se não podemos ser iguais a todo mundo? Existe um padrão na sociedade e se você está fora desse padrão, você é visto de uma outra forma. Quando eu falo padrão, a gente pensa que não só é padrão estético, não é? Mas padrão de pensamento, de raciocínio, de lógica, de tendência. Tem pessoas que você vai falar assim, aqui, eu não trato com, por exemplo, com esses recursos, não. Eu gosto desses recursos aqui. Você tá doida? Já ouviu falar? Né? Isso nem existe. Como assim? Quantas vezes você já ouviu falar, aquela aguinha que você toma? Aquilo é uma aguinha. Então, será que o fato de nós não sermos iguais a esse padrão também não é um ponto que pode levar você a uma desarmonia, um adoecimento? Outra coisa que é muito importante, o ego também não é um fator desencadeante de muitos adoecimentos, também dessa depressão? Bom, agora eu quero a sua atenção total, porque eu vou falar algumas frases para vocês e vocês vão refletir. Por favor, reflitam. E que sentimento isso traz? Eu quero a sua atenção. Vamos lá. Preciso tirar isso do meu peito antes que exploda. Porque tenho que continuar vivendo essa mentira? Isso vai acabar me matando. Será que não consigo ser assim? Olha esse corpo, olha essa roupa. Como competir com isso? É muito impressionante e impactante essas frases. E eu falo isso para vocês porque essas frases são de consultório, de espaço. Já ouvi essas frases muitas vezes, principalmente quando a pessoa diz para mim que ela tem depressão. Aí eu falo assim, alguém te deu um diagnóstico de depressão? Não, mas eu tenho certeza que eu tenho depressão. São frases, mas a gente tem que pensar no que essa frase quer dizer. Vamos lá de uma outra forma. Eu estou com depressão. Assim, tá. Ou ainda, você vai ouvir isso e já deve ter ouvido isso demais. Eu estou tomando muitos remédios e não estão me ajudando, não estou melhorando. Ou também você vai ouvir isso.
O mundo está muito ruim. Deus podia tanto acabar com esse mundo de uma vez. Você também já deve ter ouvido isso. Agora, preste atenção também nessas afirmações. Eu não tenho tempo para nada. Eu só trabalho. Eu preciso pagar as contas. Trabalhar é meu nome. Quantas vezes você já ouviu falar isso também? Outra coisa também que é importante. Nossa, você acha que eu fico prestando atenção nessas coisas que passam na televisão? Eu não tenho tempo para isso não, eu tenho conta para pagar. Ninguém vai pagar as minhas contas. Meu nome é trabalho. Isso também. Essas duas versões do que eu acabei de falar para vocês são duas versões bem distintas, mas o fundo é bem parecido. Quando a gente fala sobre isso, uma coisa que você tem que pensar é o que essas frases têm em comum, quais os sentimentos que estão por trás disso e por que as pessoas agem de formas diferentes para o mesmo contexto. Isso que difere o tratamento homeopático. E a gente tem a mania de pegar a palavra depressão. Tem tudo a ver uma coisa com a outra ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Existe tipo de depressão? É uma outra pergunta que a gente também deve pensar. O que a gente tem que perceber não é a patologia. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês hoje. Depressão é um contexto, uma definição e um conceito. Mas quem chega no seu consultório ou no seu espaço vai estar escrito lá depressão desse tamanho, vai vir com aquele tanto de remédio. Só o fato do médico falar assim, você tem depressão. A pessoa já, metade dela já está deprimida. Quando você fala com uma pessoa, você tem uma ansiedade, aí metade da pessoa já tem alguma coisa. Então, definir isso em homeopatia é um perigo, porque a gente pode imputir um erro muito grande e correr um erro muito grande e às vezes falhar. Vamos de novo aqui, ó. A homeopatia cura a depressão? A homeopatia cura a depressão? Isso é uma ilusão? Depressão não tem cura? Ou depressão é mais uma daquelas patologias em que só tomando medicamento o resto da vida vai dar certo? Agora veja o que eu tenho para falar com você. Isso é muito interessante. Prestem atenção aí. Você já brincou na neve, já deu muito de pulo na neve, já tá com aquela sensação assim, bom, entendi, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer isso. Agora imagine só. Imagine um dia bem ensolarado, lindo, um céu azul de brigadeiro. E você está saindo para caminhar. E tudo que você quer é respirar. Respirar profundamente aquele ar puro da avenida, cheio de árvores. Naquela avenida tem manga, aquela avenida tem abil. Já ouviram falar em abil? Pois é, existe lá isso. Acerola, pitanga, jabuticaba. Nossa, é uma avenida cheia de árvores frutíferas. Ai, que maravilha, sombra, aquele ar puro e fresco. E aí, você esquece do mundo, você quer simplesmente caminhar. Daí até dá um ânimo e você dar uma corridinha, né, para acabar com aqueles quilinhos. Tá lá você correndo na avenida. Respirou ar puro, ficou em sintonia com você mesmo e vai voltar para casa. Quando você vai voltar para casa, você chega lá, aí abre a porta, fecha e começa. Nossa, que calor infernal! Meu Deus! Por que não chove? Aí você tá lá, meu Deus, acabei de correr. Nossa, tava tão bom lá. Aí o que você vai ouvir de novo? Você já lavou as louças do café que você sujou? Pois é, eu deixei lá pra você lavar, dá um jeito. Anda, você tá me atrasando. Essa é uma primeira situação. Esse é um caso clínico que eu vou contar pra vocês, que é do senhor Malcolm. Guarda esse nome aí, Malcolm. E a sensação de que uma pessoa vai andar, vai passear na avenida, ver aquela coisa maravilhosa, chega dentro de casa e vê essa situação. Agora só essa situação. O dia ainda está maravilhoso e ainda está ensolarado e você está na mesma avenida, aquela avenida cheia de frutas para você e aquela, ai gente, aquela sombra maravilhosa, um calorzinho, aquela brisa que bate, você correndo, maravilha, não é? Pois é. E aí você está caminhando lá naquele dia maravilhoso, aí nesse inteirinho que você está caminhando, você olha para você fala, nossa, aquela pessoa está sorrindo, ai que coisa maravilhosa. Aí você olha para o outro, nossa, de óculos escuros, acabou de sair do boteco, tá de ressaca, aquele lá. Mas você não tá nem aí para nada, porque é sábado. E sábado é dia de sair com um crush.
essa pessoa acabou de arrumar. Aí você fala, crush não é da minha época, não. Tem certeza que você sabe o que é um crush. É uma paquerinha, né? Você lembra do nosso vídeo anterior falando sobre paquera? Pois é. O crush é uma pessoa, tipo ficante, uma pessoa que você esteja paquerando. E aí, de noite, essa pessoa ia sair com esse crush. E aí ela toda feliz, sorridente, contente, volta para casa. Chega lá, o pai reclamando da conta de água, a mãe reclamando da conta de luz, o seu irmão te enchendo a paciência e falando assim, aquela falação danada. Mas você não está nem aí para nada, porque de noite o que você vai fazer? Vai sair com seu crush. Afinal de contas, você batalhou para ter esse crush, né? Bom, essas histórias têm alguma coisa em comum? Pois eu falo para vocês que tem sim, e tem muito. Mas antes de você entender o caso clínico, vou colocar aqui o nome desse caso clínico 2, essa aqui é o nome da mocinha, é a Ludmila. Bom, tudo é nome fictício, tá, gente? E espero que eles estejam assistindo, porque eles também me deram essa oportunidade de contar o caso clínico deles. E eles falaram que vão assistir. Que falou que não tem problema, desde que o nome de verdade não fosse revelado. Isso com consentimento dos dois. Então, eu quero falar aqui para vocês o caso da Ludmila. Mas antes de falar o caso da Ludmila e do Sr. Malcolm, eu quero que vocês entendam gatilhos e circunstâncias em que essas duas pessoas estão e como elas respondem ao meio que elas estão inseridas. Quando a gente fala em meios que a gente está inseridos, isso também é um fator que contribui para casos de depressão? Será que é só isso ou tem mais coisas? Bom, então tem o caso do Sr. Malcolm e tem o caso da Ludmila. Agora você vai me perguntar uma coisa assim. Tá, a Ludmila não tem nada, né? Mas o Sr. Malcolm talvez ele tenha, será? Será que essas duas histórias têm muita coisa em comum? Ou será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Bom, eu respondo agora para você isso. Esses dois casos clínicos foram que mais me surpreenderam quando a questão era sobre depressão. Eu não sei se você se identificou com nenhuma dessas histórias, e eu tenho certeza que alguma coisa você se identificou. Talvez uma você tenha falado assim, nossa, é assim mesmo, quando eu chego da avenida, minha mulher, vem, vai lá lavar a vasilha. A outra desse jeito. Aí aquela discussão familiar, mas você tá atrasado, você comprou isso, você comprou aquilo. Talvez você tenha identificado um certo ponto com essa primeira história, ou ainda a segunda. Você fala assim, nossa, poxa vida, quisera eu ter um crush desse jeito. Eu ia viver assim, desse jeito, feliz com tudo, o mundo caindo e eu feliz. Será que não tá na hora de você arrumar um crush? Pois é. Agora a gente vai lá. A primeira narrativa que a gente colocou aí pra vocês foi um senhor, e esse senhor, que é o Malcolm, ele tinha um casamento muito ruim. Eu vou contar pra vocês o desenrolar desses dois casos clínicos, ok? Então, a gente tá no do Malcolm, do senhor Malcolm. O casamento realmente dele não era muito bom naquela atualidade. A sua esposa literalmente o massacrava. E aí, o que aconteceu com ele? Ele tentava sempre relevar, ele tentava falar que tá tudo bem, vamos esquecer isso, já passou. Mas aquilo foi crescendo dentro dele e um belo dia ele trabalhava no setor de serviços, foi atender um cliente e aí o que aconteceu? Ele foi assaltado. E fora, além esse assalto que ele teve, que culminou em várias situações de adoecimento e desarmonia dele, essa esposa dele era uma esposa que gritava, massacrava os filhos, tinha uma rédea muito curta, ela reclamava demais, falava muito palavrão, gritava sem parar. Ela levava todo mundo ao que a gente chamava de rédea curta. Lembra dessa expressão? Rédea curta, todo mundo assim, né? Que negócio assim? Pois é. Pois bem, aí ele foi assaltado. E nesse assalto foi muito cruel. Assim, teve a gente fala que teve um quê de crueldade, né? Aí, gente, se o sinal estiver indo voltando, a gente tá indo e voltando, tá? Tá bem aí no Instagram, tudo jóia? Tá? Então, beleza. Bom, então, gritava muito e aquela confusão com os filhos e essa coisa toda. Aí ele foi assaltado e nesse assalto foi muito brutal, muito cruel, voltando um pouquinho aqui. E o que aconteceu? Ele sofreu um infarto. E quando ele infartou e foi pro hospital,
Ele foi, ficou bem e tal, voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele começou a entrar num estado de introspecção profundo, com tristeza, olhar vago. Ele não falava, não queria trabalhar, ficava o dia inteiro no quarto. Quando vinha alguém conversar, ele não tinha paciência, ele não queria ouvir barulho algum. Ele queria ficar no estado sozinho. Se a gente for falar um pouquinho sobre a história dele também, um pouco mais regressa, antes de conhecer a esposa nunca foi, assim, quando ele namorava, ele dizia que nunca foi assim. Ele gostava muito dela, tinha um namoro bem legal, mas durante o casamento e a construção do estabelecimento dele, essas coisas, isso foi ficando um pouco desgastante e as relações ficaram um pouco mais conflitantes e aí foi deteriorando e aí chegou nesse ponto. Então, o que aconteceu? Ele começou a tomar medicamentos controlados e esses medicamentos deixaram eles mais ainda enfraquecidos, porque ele não tinha apetite, inapetente que ele apresentava e não queria mais sair da cama. E aí, você já viu, quando é assim, os filhos começaram a ficar muito desesperados e falaram assim, vão procurar ajuda. E aí, quando a pessoa fala, vai ali que é bom, vai ali que é bom, vai ali que é bom, todo mundo vai ali que é bom, né? Bom, quando eu o vi, eu falei, meu Deus, e eu não via o olhar dele, né? Uma coisa que vocês têm que perceber é o olhar da pessoa. E é muito importante o olhar. Quando eu olhei pro senhor Malcolm, eu falei assim, meu Deus. E meu primeiro pensamento para ele foi assim, todo mundo acha que é o contrário do medo, que é o sentimento que ele me passou, de total insegurança, medo e recolhimento. O contrário do medo é a coragem, mas não é. É a falta de amor. E aí ele foi me contando a história devagar, né? Bem lentamente, assim. Bom, se fôssemos encarar esse ponto aí como, ele tá deprimido, né? Deprimido. Eu tinha perdido esse caso. Por quê? Vou falar um motivo para vocês. Vou contar um pouquinho mais da história do Sr. Malcolm. O Sr. Malcolm, ele foi uma pessoa que desde sempre trabalhou. Começou a trabalhar com 12 anos de idade. Ele tinha muita alegria, ele pescava, ele vivia em contato com a natureza. O sonho dele era ter um comércio num lugar, tipo um lugarejo, e viver daquilo ali. Mas aí aconteceram várias situações importantes na vida dele, entre elas perda do pai, perda da mãe. Ele foi perdendo aquilo que ele tinha mais de convicção, assim, de valor para ele. E aquilo tudo fez com que ele tivesse que sair do lugar que ele tanto amasse. E ele foi para a cidade. Quando ele chegou à cidade, aí que ele viu que as pessoas não eram confiáveis. Tinha muita gente querendo passar a perna. Ele foi lesado em várias situações, no sentido de confiar na palavra do outro e não deu certo. Ele foi despejado. Isso eu tô contando para vocês, não na cronologia, mas no que de fato aconteceu com ele. Até que ele conheceu uma pessoa, e essa pessoa, que é a atual esposa dele, falou assim, a gente vai conseguir sair dessa situação. Ela também tinha uma história de vida também muito sofrida, e os dois batalharam, casaram-se, tiveram filhos, construíram um comércio e começaram a viver aqui. Na realidade, o descontentamento principal do Sr. Malcolm e da esposa é simplesmente entender que todo mundo é uma ameaça, né? E dentro dessa ameaça sempre alguém está querendo passar a perna. Isso fez com que eles se interiorizassem e não confiassem nas pessoas, principalmente neles mesmos. Vamos dizer assim, ainda que tivessem um comércio próspero. Eles tinham competências muito importantes, porém tristezas diferentes e divergentes. Todo o romance do casamento deles começou a ir embora na medida que a mulher dele falava que ele era um imprestável. Imagina você, uma pessoa que falava que tudo ia dar certo, tudo maravilhoso, tudo esplendoroso. Você é um imprestável, você é isso, você é aquilo outro. E ele não reagia. Ele não reagia e ele falou que em mente, em pensamento, ele dizia assim, às vezes a minha vontade é de matar. E ainda não podia expressar isso. Não podia gritar ao mundo e muito menos falar do ressentimento e da tristeza que aquela mulher que uma vez ele gostou e amou estava tratando ele como se fosse um grande miserável. Fiquem com todas essas informações que eu passei para você. Qual o medicamento que eu usei para o Sr. Malcolm?
Coloca aí nos comentários. Você achou que ia ser tão fácil assim, desse jeito? Não, Nanina, não. Quero que você pense como um bom homeopata, excelente homeopata que você é. Eu tenho certeza que você vai descobrir qual medicamento eu utilizei. Bom, agora a gente vai mais lá pro caso da Ludmila. Bom, coloque aí nos comentários o que você viu de rubrica, o que você viu que poderia contribuir para esse caso, tá bem? Bom, quando a gente vai falar da segunda narrativa, que é o caso da Ludmila, você deve estar dizendo, de novo, Ludmila tem nada. Bom, agora eu vou contar um pouquinho da história da Ludmila. Pega uma caixa de lenço aí, porque o trem é trash, gente. O que aconteceu com ela? A primeira coisa, ela era uma adolescente. Imagina você adolescente. Ai, sua vida era perfeita, não era não? A minha era quando eu era adolescente. Era perfeita. Eu fazia tudo que eu tinha vontade. Tinha vontade no sentido assim. Olha o que a gente fazia. A gente brincava. A gente, né, adolescente hoje não. Com 11 anos a pessoa já é séria. Os meninos nem riem direito, gente. Nossa senhora. Fica jogando o dia todo se deixar. Mas a gente brincava, andava de bicicleta, fazia aventura, ia pra fazenda, ia brincar no interior. Aquele rio maravilhoso, Tibum lá. Cadê verme, gente? Cadê o verme que tá naquela água? Cadê a xistose? Tinha não. A gente dava um jeito. Eu não sei como pegava, não. E aí ia, nadava e tirava ali da faca, subia pé de manga, roubava o milho do vizinho. aquela confusão danada. A gente tinha contato com a natureza. A gente era feliz, não sabia, né? Eu lembro disso perfeitamente. Então, imagina uma adolescente. Hoje os adolescentes pensam diferente. Apesar de que existem os escoteiros, existem o que também adoram aventura, mas os são mais pacatos e, vamos dizer assim, recatados no sentido de estar limitado, né? Por causa da própria condição que o mundo vive, né? Então, bom, imagina uma moça linda e aí ela se apaixona por um rapaz. E pra ela, na escola, né? E esse rapaz é o amor da vida dela. É assim, você quer ver assim, aquela pessoa idealizada? A vida inteira eu queria ter uma pessoa desse jeito. Meu sonho era ter um homem desse jeito. Ele era popular na escola, aquela confusão toda. Mas daí, um dia ela descobre que esse cara, ele tinha apostado com os colegas dele que ele ia tirar a virgindade dela. Pois é, imagine essa situação. Aí você fala assim, ai, tá engolir seco. Pois é. Quando a gente fala a depressão, a gente não quer falar patologia e homeopatia. Esqueçam disso. O que a gente quer dizer é o quê? Quais são as feridas dessa alma? Quais são as decepções que essa pessoa teve? Não é? Você aí estudou, leu, repertorizou e pegou tudo quanto é sintoma, mas aí você vai de novo na depressão, porque na depressão tem 5 remédios, tem 10 remédios. É aquilo ali. Mas veja de outra forma. O que essa pessoa, ela foi lesada? O que fizeram com ela? Como ela era antes do fato gerador? O que ela era antes dessa noxa, desse gatilho? Eu vou contar mais essa história da Ludmila. Perde não. Como é que você vai falar assim, gente, a gente chega nesse ponto, eu vou ter que fazer o quê? Reconstruir essa definição? Sim, esqueça isso. Aí você vê aquele tanto de medicamento homeopático lá, tá escrito lá depressão, assim, ai meu Deus, acho que eu vou fazer isso. Pensem de outra forma, olha a nova perspectiva. Depressão é uma condição, você tem que pensar naquilo que fez a pessoa mudar. Agora eu vou abrir um parênteses aqui. Você aí, no seu núcleo familiar, quantas vezes você já tratou de uma pessoa e essa pessoa chegou para você e falou assim, nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu foram essas gotinhas. Ou, nossa, essas gotinhas são mágicas. Ou ainda, ela sai do seu consultório acabada, triste, igual o seu Malcolm. Triste, assim, sem movimentar, sem alegria, aquele olhar perdido. E volta para você e fala, bom dia. Como você está? Com aquele sorriso que você nem viu o sorriso na primeira consulta. Tem dinheiro no mundo que paga isso? Tem alguém que liga para você e fala assim, aqui, nossa senhora, eu vou tomar isso aí pro resto da minha vida, porque esse negócio mudou a minha vida. Quantas vezes isso aconteceu com você? Eu quero que você coloque aí isso. O que a homeopatia fez, como ela transformou a vida de pessoas que você tratou, ou ainda dos seus próprios familiares. Você acha que com homeopatia isso é impossível? Você acha que isso é difícil? Ela é rápida.
ela é segura. Lembra disso? Uma cura suave, duradoura e permanente? É esse o objetivo. Então, por que será que a gente insiste em pegar o nome da patologia? Bom, mas vamos continuar aqui comigo que eu vou por causa da Ludmilla, né? A gente tem que voltar aqui. Bom, quando você for, eu vou continuar um pouquinho falando do caso da Ludmilla, eu quero que você pense no seguinte, no sentido assim. O que aconteceu com a Ludmilla foi um pouquinho aqui assim, mais complicado. Então a Ludmilla, ela começou a ter um problema de não querer falar e mudou o comportamento dentro de casa. E tudo que a mãe falava, ela achava assim, nossa, eu fui irresponsável, eu não fiz direito. E aí ela começou a querer fumar, usar estimulante, ela começou a ter... começou se cortando, se mutilando e depois ela quase realmente veio a falecer por uma tentativa de suicídio. O que aconteceu com ela? Ela simplesmente, ela entrou no mundo e que a gente não tinha um acesso. Ela parece que tinha cometido alguma coisa que ela tinha que ter feito, mas não cumpriu com o dever, no sentido assim, ela não tinha sentimento de culpa, mas ela tinha assim, como é que eu fui vacilona com esse cara? Compreende? E aí, ela começou a não comer, ela começou a tomar cerveja, a usar algumas drogas no final de semana. Ela começou a dar trabalho, quando a gente fala dar trabalho para o pai e para a mãe, porque ela saía e não voltava. Então, os pais ficaram absolutamente sem chão e ela já tinha tinha sido encontrada em praça, bêbada. Então, assim, a história dela foi muito triste. E para completar a situação, os caras começou a passar a notícia diante de que eles tinham feito com ela. Os caras que eu falo assim, eles tinham apostado e ele tinha ganho a aposta porque fez a Ludmilla perder a virgindade. Ainda falou como é que foi, aquelas coisas todas, né? Então, assim, uma exposição muito íntima e pessoal de uma pessoa. É como se você tivesse revelado o seu ser para uma outra pessoa e a pessoa acabou com você em praça pública. Literalmente, é um sentimento que ela falava a respeito disso. E quando veio até a mim, ela estava magrinha, desnutrida, não comia, muito mal. Não era uma coisa boa de se ver, né? Bom, e por que eu trago para você esses casos que são difíceis, até de ouvir mesmo, eu entendo. Isso aí que você fala assim, nossa, Cindy, o mundo já tá tão ruim, você tá me contando essa história? Eu falei, eu tô contando essa história para você porque eu tenho certeza absoluta que você já vivenciou um caso de tristeza, de melancolia, de frustração, de violência doméstica, qualquer um desses, às vezes abuso de álcool ou abuso de algum tipo de droga no seu núcleo familiar. Quando eu falo núcleo familiar, um primo, um sobrinho, um tio, eu tenho certeza que você já vivenciou isso. E você não quer que isso aconteça com seus filhos, com conhecidos, com sua família. Ninguém quer que isso aconteça. Por isso que eu trago esse assunto. E para completar, eu quero que você perceba que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ainda que essas histórias sejam muito tristes, que são histórias pesadas, eu tenho certeza que você vivenciou, presenciou ou teve que tratar de pessoas assim, achando que nunca ia pegar um caso tão pesado assim. Quando eu comecei na homeopatia, eu falei assim, nossa, para começar eu vou falar assim, atendo bronquite, menstruação, mais ou menos assim, bronquite, sinusite, menstruação, um casinho assim de cólica, um pouquinho de dor de cabeça, coisas assim. Mas me fala sério, você coloca aí também nos seus comentários. E aproveite, deixe lá o seu like, deixe lá também a sua inscrição no canal, né? No Instagram, no Face e no YouTube. Coloque aí qual foi seu primeiro caso. As pessoas te procuram assim, já que
você virou homeopata, eu tenho um caso bom para você resolver que ninguém consegue resolver. É bom que você tenta aí, que você consegue. É mais ou menos isso, não é? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Bom, então vamos voltar lá no caso do Sr. Malcolm e no caso da Ludmilla, porque você quer saber um pouco do que aconteceu com eles e eu tenho certeza também que você quer entender por que eu usei esses medicamentos. Você vai falar assim, mas esses? Pois é, você vai ficar meio assim, como desse jeito. Bom, e não se esqueça, no final também vou deixar para vocês aí a dica de Hahnemann a respeito de um gancho que quando eu comecei a fazer isso, virou. Deu uma grande virada no meu tratamento com as pessoas na nível de depressão. Mas assim, deu uma guinada. Bom, vamos contar um pouquinho lá do caso da Ludmilla e do caso do Sr. Malcolm, certo? Bom, mas antes da gente finalizar, que eu acho que já está quase que na hora de a gente terminar, eu quero que você também perceba alguns dos pensamentos e frases que as pessoas vão dizer para vocês, como assim? Nossa, eu não dou conta de ver televisão. Eu vejo televisão e estou deprimida, mas não consigo sair de lá. Outra, esse mundo é muito infeliz. Todo mundo é infeliz. O mundo podia realmente acabar e acabar com isso logo. Qual a primeira frase que a gente falou? Tem mais pessoas felizes que infelizes no mundo. Você sabia disso? Pois é, as pesquisas nos revelam que existem pessoas mais otimistas do que pessimistas. Existem vários tipos de depressão? Agora a gente vai entrar nos tipos, né? Pois é, existem tipos, quantidade, mensuração. Eu tô mais deprimido, eu tô menos deprimido. Por que a gente usa essa palavra tanto, deprimido? Outra coisa, nós somos feitos para sermos felizes. Isso. Se você for pensar bem, nós nascemos para sermos felizes. Agora, nós tendemos a querer ir para um lado mais negativo. Por que será que isso acontece? São as mídias? São as redes sociais? Outras palavras, expressões que vocês vão ouvir que são ganchos para medicamentos importantíssimos e que vão te ajudar também a mudar a história da pessoa, a história do seu cliente-paciente. Por exemplo, que podem ser noxas adoecedoras. Olha, a pessoa não consegue ser contrariada. Aí você, não tolera a contradição. Outra coisa que é importante, eu sou muito competitivo, eu não tolero perder. Outro, as pessoas têm que acreditar no que eu falo. Eu não quero saber do que elas acreditam, mas aquilo que eu falo é a verdade. Eu não consigo perdoar. A pessoa fez, ela tem que pagar por isso. Somos capazes de ver novas possibilidades e dentro dessas novas possibilidades, perspectivas, entender que o outro tem a possibilidade de pensar diferente de você e você aceitar essa condição? O mundo tá assim hoje? Pois é. Não será que por isso a gente tem tanto caso de depressão? E aí a gente vai atrás da depressão. Isso são noxas e gatilhos que não são medicamentos que não estão inseridos lá na depressão. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Outra coisa que vocês têm que pensar é que a fome, a miséria, a desnutrição, a arquitetura urbana, o local que você vive, isso é um fato gerador de adoecimento e desarmonia. Pensem, o continente mais infeliz que existe no mundo é a África. Por que será a África? Aí você fala, como assim? Lá tem o quê? Tem miséria, tem fome, é deserto, não tem água, não tem comida, não é? Então, existe uma depressão orgânica. Como é que você vai falar assim, uma depressão orgânica? Aí você dá medicamento porque ela tem depressão orgânica. Às vezes é orgânico, não é? Então, a gente tem que pensar nisso tudo. A homeopatia vai no núcleo do adoecimento e não é que está escrito lá, depressão, aqueles medicamentos, só aquilo que vai tratar. Pensem nisso. Agora você deve estar perguntando, quase me matando, puxando os cabelos, tá querendo saber quais são os medicamentos que eu dei. Mas antes eu te convido a deixar aí os seus comentários, temas que a gente pode fazer nossa próxima live, porque a gente constrói essas lives justamente com os temas que vocês colocam lá pra gente, nos comentários, nos nossos e-mails, respondendo aquilo que a gente envia pra você.
Então, não se esqueçam. Todo esse movimento que a gente tem feito é para colocar a homeopatia no lugar que ela sempre mereceu. A gente tem que fazer um movimento de ampliar nossos horizontes, pensar de uma forma diferente, porque o mundo é cheio de possibilidades. Já testemunhei tanta coisa legal. Às vezes os alunos que eu tinha, que viraram agora amigos de profissão, ou ainda colegas de profissão, né? O que acontece? Eles mandam para mim e falam, ó, um cara surpreendente assim. Eu falei, nossa senhora, fala isso aqui, ó, esse medicamento é para isso, esse medicamento é para aquilo. Isso constrói e fortalece a homeopatia. Você faz parte disso. Então, vamos contribuir para tal, tá bem? Bom, agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para você agora, porque a gente vai falar o que foi que aconteceu e o fim da história do senhor Malcolm e da Ludmilla. Bom, depois que eu conversei com o Sr. Malcolm, e aí eu entendi que era uma dor de alma, aí você deve ter falado assim, dor da alma é estafiságria. Não foi estafiságria. Outras coisas importantes que eu falei, que ele quis dizer, ele falou que a mulher dele às vezes falava assim, quem come a carne rói os ossos. Ele falou assim que aquilo acabava com ele. Aí eu falei assim, gente, será que não tem outra forma do ser humano ser feliz a não ser viver com um casamento de anos não tô falando pra ninguém separar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é isso, não é? Mas uma convivência com alegria, com saúde, não é? Tá bom? E aí você falou assim, gente, que remédio que a Cíntia deu? E aí eu vou falar pra você assim, Gelsêmio. Aí você vai falar assim, Gelsêmio? Eu usei Gelsêmio. Quando a gente fala de Gelsêmio, eu quero que você faça um parêntese assim. Personalidades de Gelsêmio tem a ver com o que a gente chama de adoecimento psicossomático, assim como o natro muriático. Contudo, o natro muriático ele tem um núcleo que é a questão de relacionamento, geralmente entre... É um relacionamento ou é familiar, um âmbito familiar, família natro, ou é entre casais, né, entre famílias. Então, é mais ou menos assim. Quando a gente fala de Gelsêmio, além de ser um medicamento espetacular a nível da questão psicossomática, a pessoa ela paralisa, ela não movimenta, ela fica como? Ela quer parar, ficar quieta, a voz incomoda, eu não quero ouvir nada. E uma coisa muito importante de Gelsêmio é transtorno por ira, sem poder falar aquilo que ela tem vontade. Aí você fala, já ouviu falar em pena silenciosa? Pena silenciosa, já viu essa rubrica lá no seu livrinho? Pois é a pessoa que sofre internamente e não consegue manifestar. Em Gelsêmio, ela paralisa. Natro, ele vai chorar. Em Gelsêmio, ela não consegue fazer o movimento e falar assim, para com isso. Ela não faz. Ela quer ficar quieta, ela fica com o olhar vago, ela quer assumir, ela não quer existir. Porém, a ira, todo o transtorno, é uma ira silenciosa, internalizada e que faz paralisar. Então, outro medicamento que você pode pensar, que você pode comparar, além de natro muriático, não é? A gente tem outros medicamentos. E tem vários. Tem estafiságria que você deve ter pensado. Você deve ter pensado também em arsênico. Arsênico é um bom medicamento para as questões, mas o arsênico, ele é azedo, ele vai falar. Outros medicamentos também que você pode pensar que tem todas essas questões é bedorrino. Tem questão, medicamentos como o auro, que é maravilhoso para as questões depressivas. E tem um que é top de linha, que eu sempre falo que ele é o top de linha, que é psorino e quina. E que as pessoas falam quina é para malária. Quina é um excelente medicamento para depressão. Então, fica aí as dicas para você. Mas eu quero que você entenda o que aconteceu com o Sr. Malcolm. O Sr. Malcolm, lindo, querido, ele tomou Gelsêmio e mais algumas homeopatias, porque teve um ocorrido, que eu vou falar no final para vocês, por que eu utilizei esse outro medicamento com o Sr. Malcolm, que é doutor também, tá bom? Bom, aí o que a gente fez no caso da Ludmilla? Agora o caso da Ludmilla, você vai falar assim, nossa, não acredito que você usou esse medicamento. Você usou Ignácia Amara. Não, você usou Laquese. Não, você usou Pulsatila. Não, você usou tanta outra coisa, Cíntia, mas você não usou esse aí que você vai falar agora. Você não deve ter pensado nesse medicamento, né? Então, a gente sempre pensa em medicamentos femininos, a gente pensa em CEP, a gente pensa em Ignácia, a gente pensa em Dux Vômica, pensa em Aurum, pensa de novo também em medicamentos nessa sintonia. Em sépia, licopódio, você pode pensar em Rustox, pode pensar
também em outros medicamentos menos comuns. Artemisa é um excelente medicamento para depressão e as pessoas não usam muito. Tem a ver com a questão de supressão menstrual, principalmente a nível de menstruação. É muito bom esse medicamento. E tem a ver com até mandrágora, ou medicamento bom, espetacular. E Ociamos também é outro medicamento em questão. Mas isso é para loucura. Beladona. Gente, são medicamentos que trabalham a questão do sistema nervoso central. Então, vocês têm que fazer uma análise. São excelentes medicamentos. Mas o medicamento que eu usei para Ludmilla, eu tenho certeza que você talvez tenha acertado, mas eu acho que não acertou, não. Que foi Naja. Assim, qual foi a vez que você usou Naja na sua vida? Aí você vai falar assim, não, eu usei Naja só para aquelas questões lá, Naja que a gente usa, Naja é para a questão do coração. Algumas questões auditivas também, zumbido. Naja é um medicamento onde a pessoa, ela tem um transtorno por decepção tão profundo que ela não tem sentimento de culpa, mas ela sai do eixo dela e ela comete várias outras coisas com ela. É como se ela tivesse uma culpabilidade, porém não inconsciente, e ela vai fazendo com ela as coisas que ela acha que daria um castigo, mas que na realidade não é. Então, você sente culpa de ter feito isso e ter saído com ele? Não, a burra fui eu, tipo isso. Como é que eu fui cair nessa conversa fiada desse sujeito? Mais ou menos desse ramo aí, sabe? Então, ela tem, além disso, tem a questão da automutilação, tem desejo por bebidas alcoólicas. Outra coisa importante em Naja, que eu acho que é espetacular, é essa questão dela continuar sendo responsável com os afazeres, mas ela dá perdido. Às vezes ela não sabe se ela está naquele ambiente ou não, tem ilusões diferentes. Aí você fala, não, Cíntia, mas eu tenho medo de dar Naja, sabe por quê? Aí você fala, não, por quê? Porque Naja é suicida com machado. Ela pode fazer isso? Pode. Mas, gente, mutilar não seria um ato, a questão do machado, não é também senão uma questão de uma autoagressão? Tão profunda isso? Então fica a dica aí pra você, Naja. Agora você tá falando assim, tá bom, eu vou ler Naja, né? Tá legal, eu vou ler. Mas, e aquela dica que você falou pra gente a respeito disso? Eu quero agradecer você, eu vou falar, não fica aí, não fica desesperado, tem paciência. Eu convido você a se inscrever no canal. Vai lá, deixa o seu like, aperte o sininho das notificações. Deixa lá seus comentários, suas emoções, seus sentimentos. Ouça um pouquinho de Roberto Carlos, vai dançar com a sua esposa, com seu esposo. Mande flores. Vai lá brincar na neve, a neve tá aí. Ou então dá um tibum lá no mar. Não, igualzinho mineiro fala, vai pra Quemarão. E aí, com esses comentários que você deixou, eu vou fazer a próxima live. E as nossas lives, elas são sempre novidades. E se você acha que não vai ter live, você não apertou no sininho, não tem notificação, como é que você vai saber que vai ter? Então vai lá, se inscreva no canal. No YouTube, Cíntia Sampaio. No Face, Escola de Homeopatia. No Instagram, Escola de Homeopatia. Um beijo, pessoal do Instagram. Um beijo, pessoal do Facebook. Um beijo, pessoal do YouTube. E vou falar para vocês agora qual que é a maior lição que eu aprendi a respeito desse estado que as pessoas colocam o nome de depressão, vamos dizer assim, que inclui vários sintomas, cada qual com um especificado, individualizado, e que eu li em Doenças Crônicas de Hahnemann. Em todos os casos que eu atendi clínicos, quando eu falo casos clínicos, ok? Hahnemann diz que todo processo de adoecimento não venéreo, ainda que ele seja mental e emocional, eu, Cíntia, vi melhoras, e Hahnemann descreve isso em doenças crônicas, eu só vi melhoras substanciais nas pessoas quando houve uma manifestação psórica nela. Lembra da supressão da psora? Ou seja, você tem um problema de pele, aquilo vai saindo, vai saindo, vai saindo? Pois é. Aquilo é um sinal que seu caminho está certo, você está tratando corretamente e o seu cliente vai ficar bom. Então, pessoal do Instagram, fiquem todos felizes, vai brincar, gente.
Liberte essa criança interior que está em você. Brinca na neve, vai brincar no mar, vai dar um tibum, é na piscina ou em qualquer lugar. Mas faça isso com muita felicidade, porque afinal a vida é curta. A gente tem que aproveitar enquanto pode. É verdade, a gente tem que aproveitar enquanto pode, a vida é curta. Um beijo no coração de vocês. Sejam felizes, eu também tô feliz. Então vão ser felizes, porque o negócio é ser feliz. Todo mundo tem dificuldades na vida. Eu tive, você tem, eu tenho, você também tem. Mas a alegria tem que sobrepor, porque com alegria as coisas ficam mais leves. Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus colegas, porque afinal é assim que a gente constrói um canal e a gente também ajuda a homeopatia a crescer, tão merecedora de nossa atenção, carinho. Ela já fez tanta coisa por mim e eu tenho certeza que também tem feito muita coisa por você. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui! Um beijo!